Olha, eu não sei nem por onde começar esse vídeo, porque Jair Bolsonaro surpreendeu a todos. Bolsonaro quebra a banca do Supremo Tribunal Federal com esse decreto presidencial liberando, dando indulto a Daniel Silveira. Na prática, Daniel Silveira agora é livre e também elegível. Bolsonaro surpreendeu a todos. Luiz Alberto, vai ficar tranquilo? Não, não vai ficar tranquilo. Luiz Alberto, pode haver uma crise institucional? Pode sim haver uma crise institucional e eu vou explicar para você o que é que pode acontecer nas próximas horas, porque esse é um momento histórico que nós estamos vivendo e não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas, se o Supremo vai acatar ou não. O Supremo já tenta aí um meio de ir para o plenário analisar esse indulto, para julgar o indulto. Renan Calheiros, o próprio Lula não tem interesse nisso, alguns deputados, especialmente senadores de esquerda também, vão tentar barrar e uma crise institucional pode se instalar nas próximas horas com esse decreto presidencial. Como diz Bolsonaro, cumpra-se, esse decreto vai cumprir, é constitucional. Então, entenda o resumo do que fez Jair Bolsonaro em prol de que ele chamou de democracia e liberdade. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão. Aqui está o decreto presidencial, atos do Poder Executivo e assinado embaixo pelo presidente Jair Bolsonaro. Você pode dar pause nesse vídeo e acompanhar e ler com atenção aí esse decreto. Eu vou deixar na descrição aqui também. O que fez Jair Bolsonaro? Primeiro, ele diz que evocou o artigo 84 da Constituição. E segundo ele, tudo fundamentado em decisões do próprio Alexandre de Moraes. Então ele pegou Alexandre de Moraes pela língua ou pela caneta, pela jurisprudência, aquilo que já havia decidido em outras situações o Supremo Tribunal Federal. Então, Bolsonaro invocou o artigo 84, o inciso 12º. Está aqui a Constituição, para você entender. Bolsonaro está agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Artigo 84, que é das atribuições da Presidência da República, no inciso 12º, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, Bolsonaro evocou a sua prerrogativa de dar esse indulto. E ele disse o seguinte: é prerrogativa do presidente a concessão desse indulto individual, vale só para Daniel Silveira, na manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, Bolsonaro está evocando a democracia, a liberdade e o Estado Democrático de Direito. Ele disse também na sua fala, a gente fez um resumo aqui nesse vídeo, liberdade de expressão é pilar essencial à sociedade em todas as suas manifestações. Então, Bolsonaro está dizendo, olha, o STF não podia prender ou penalizar o deputado porque ele apenas falou. É liberdade de expressão e é garantia constitucional, cláusula pétrea da Constituição. Errou o Supremo Tribunal Federal, segundo disse Bolsonaro. Outra coisa que ele evocou, que é muito importante você entender o que está acontecendo e o que vai acontecer nas próximas horas. Bolsonaro disse da sua missão democrática presidencial, porque ele foi dado a ele, pelo povo brasileiro, pelo voto, a missão de zelar pelo interesse público. E é de interesse da população brasileira a liberdade de Daniel Silveira. Ele citou também um sistema de freios e contrapesos. E ele citou o artigo 1 da sua graça, né, da sua graça constitucional, do seu indulto, concedida independentemente de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, mesmo que Daniel Silveira tenha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, esse indulto, esse decreto presidencial está valendo, ok? Então, é imperativo.
valendo. Artigo 3, Bolsonaro também citou, inclui penas privativas de liberdade e multa, inscrição debitativo da União e penas restritivas de direitos. O que Bolsonaro está dizendo? Ele está livre e elegível. Livre e elegível. Então, o próprio Daniel Silveira, se quiser ser candidato à reeleição para deputado, pelo indulto de Bolsonaro, isso lhe é permitido, e até se quiser ser senador, como ele quer ser senador pelo Rio de Janeiro também. Então, isso é o que diz o decreto. Agora, Luiz Alberto, pode haver uma crise institucional? Pode. Pode sim, gente. Uma corte que não aceita sequer ser questionada, sequer ser criticada, vai vender barato? Não vai se sujeitar com facilidade. O próprio Renan Calheiros, o próprio senador saltitante lá, o Randolph, e outros, né, que estão muito ligados a Lula, já estão se manifestando nas redes sociais que são contra esse decreto. Mas está aqui, ó, é constitucional. E aí, o que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer. Políticos de esquerda e partidos de esquerda devem entrar com ação no Supremo para tentar anular o decreto do presidente. Olha a seriedade do momento que estamos vivendo. Eles devem fazer isso nas próximas horas e o Supremo será obrigado a fazer essa análise, ok? O Supremo analisando e derrubando o decreto presidencial, que é aqui, ó, cláusula pétrea da Constituição, Bolsonaro tem outra arma na mão, que eu imagino que não é o que ele gostaria. É o artigo 142. O artigo 142, porque aí havendo essa crise institucional, se o Supremo aceitar ir para a briga, aceitar ir para o pau com o Bolsonaro, Bolsonaro ainda tem essa carta na manga. O artigo 142, as Forças Armadas, sob a autoridade suprema, tá aqui, artigo 142 da Constituição Federal, sob a autoridade suprema do Presidente da República, que destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes constitucionais. Então, se o Supremo agora passar por cima do decreto do presidente Bolsonaro, estaria passando por cima de um dos poderes constitucionais que é livre e é independente. E no sistema de freios e contrapesos, um deve agir de forma harmônica com o outro e um não pode se sobrepor. Então, se o Supremo derrubar agora o decreto de Bolsonaro e manter a pena de Daniel Silveira, aí sim, meus amigos, nós não sabemos o que pode acontecer nas próximas horas. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas nós precisamos agora. Se você ora pelo presidente Bolsonaro, ora pelo Brasil. Se você reza pelo presidente Bolsonaro, reze pelo Brasil. Porque as próximas horas, elas podem ser muito significativas para os próximos anos do Brasil, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Porque os togados não aceitam ser tocados, não aceitam nem sequer ser criticados, nem afrontados. E Bolsonaro está usando da sua prerrogativa, colocou o pé e disse assim, olha, aqui mando eu, esse poder é meu e eu vou exercê-lo. E o Supremo, a gente sabe, como Lula já criticou o Supremo Tribunal Federal, não aconteceu nada. José Dirceu já criticou o Supremo Tribunal Federal, inclusive já disse que deveria fechar a casa. José Dirceu disse isso, você acha aí nas redes sociais, e nada aconteceu. Mas quando é a crítica de alguém que é conservador, que é de direita ou apoiador de Bolsonaro, você está vendo o que está acontecendo aí. Vários jornalistas presos, políticos presos, e agora sim, Bolsonaro colocou o pé. E a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Eu sou o Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista. Compartilhe ao máximo esse vídeo para que nós possamos nos unir. E agora nós precisamos apoiar o capitão, precisamos apoiar o Brasil, precisamos apoiar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Agora está em nossas mãos. Deus, pátria, família. Compartilhe ao máximo, se inscrevam no canal e até o próximo encontro.